Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço da torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, realengo. Aquele abraço da torcida do Flamengo. Aquele abraço. Fala, minha gente bonita de todo o Brasil, gente bonita e gente feia também, claro, sempre tem gente feia, né? Então meu abraço vai para todo mundo, tanto você que é feio, quanto você que é bonito, todo mundo, beleza? Vamos escrever mais uma redação. Essa semana nós vamos falar sobre o Rio de Janeiro. Eu sei que de repente você é de outro estado e tal, eu compreendo isso perfeitamente. Se você quiser que a gente faça um tema de redação sobre o seu estado, manda a proposta pra gente. A gente estrutura e divulga aí pra galera toda escrever. Bem, por mais que você não seja do Rio de Janeiro, é fato, é óbvio, com certeza você conhece o Rio de Janeiro. É a cidade maravilhosa, conhecida internacionalmente. Quem nunca ouviu falar da Garota de Ipanema, né? Quem nunca ouviu falar das ruas de Copacabana, das imagens, das paisagens maravilhosas do Rio de Janeiro, da ascensão do Rio de Janeiro, da decadência do Rio de Janeiro. E assim, o tema que a gente trata hoje é exatamente isso, ascensão ou decadência no Rio de Janeiro. O que você acha? O Rio de Janeiro ele tem sofrido uma ascensão ou uma decadência? Bem, analisando em linhas gerais, e é claro, isso vai depender muito de como você vai abordar o tema, você tem que pesquisar, tá? Tem que correr atrás, você tem que ter material disso, tem que ter informação sobre esse tipo de assunto, porque vai que isso cai no Enem, vai que isso cai na UERJ, vai que isso cai no vestibular que você queira fazer. Você tem que ter esse tipo de informação. A ideia aqui é sempre trabalhar com temas inéditos, é claro, né, para que, quem sabe, você pesquisando isso, essa pesquisa seja importante para você escrever o tema que vai cair na redação desse ano. Beleza, então a gente tem que pensar da seguinte forma. Temos ascensão no Rio de Janeiro? Sim, temos, é claro. O Rio de Janeiro cresceu muito nesses últimos anos, nessas últimas décadas, inclusive. Mas em compensação, em contrapartida, o Rio de Janeiro também teve uma decadência. Tá? Então, por causa da questão turística, nós temos um investimento muito grande, né, nos centros culturais, nos centros turísticos da cidade. Tá? Mas esse investimento acaba acontecendo em detrimento de outras questões importantes, como o quê? A gente deveria ter um investimento muito maior, é claro, em educação, em mobilidade urbana, em segurança pública, em saúde. E a gente não vê nada desses investimentos. Então a gente pode apontar nessa característica como uma espécie de decadência do Rio de Janeiro. Mas, em contrapartida, o Rio de Janeiro tem sua, pelo menos até os Jogos Olímpicos, em 2016, o Rio de Janeiro ele tem sim a sua economia aquecida, diferente de alguns outros estados, ok? O Brasil ainda tem a economia aquecida, não está sofrendo problemas econômicos como alguns outros países estão sofrendo agora, tá? A gente ainda tem essa questão positiva, a gente ainda tem emprego no Rio de Janeiro, tá? A gente tem essa ascensão do Rio, tá? Mas o Rio de Janeiro, será que ele continua lindo? O Rio de Janeiro continua lindo, será que continua lindo? Bem, há controvérsias. Vai depender de como você vai abordar esse tema. A ideia é, claro, fazer uma abordagem transdisciplinar, como a gente sempre sugere na delimitação do assunto, uma contextualização. Você pode falar da reforma de Pereira Passos, beleza? É uma sugestão aí, mas você pode pegar algumas outras questões que você achar mais conveniente. Pesquisa a reforma de Pereira Passos, se você não sabe do que eu estou falando. Então o Rio de Janeiro ele foi programado para ter uma boa estrutura, mas o que aconteceu hoje, aí você entra na problematização. Essa estrutura, essa boa estrutura, não aconteceu, né? A gente tem lugares inacessíveis, habitações em lugares que não deveria acontecer esse tipo de habitação e tal, né? Então, delimitação do assunto histórico, problematização e, é claro, depois você vai ter que provar para mim por que o Rio de Janeiro ele está em decadência. Então, ascensão? Sim, há essa ascensão. Não dá para negar, tá? Mas você vai ter que problematizar, dizendo que há uma decadência e vai ter que argumentar essa decadência, provar para mim que o Rio de Janeiro ele é decadente. Claro, depois que você provou para mim que o Rio de Janeiro é decadente, aí você vai ter que apresentar no final, como é bem próprio do Enem,
você vai ter que apresentar no final da tua redação uma proposta, um conjunto de propostas para que o Rio de Janeiro volte a ser como era antes, há 450 anos. Né? Esse ano o Rio de Janeiro comemorou 450 anos. Eu acho que é um tema bastante importante para você tratar, um tema bastante importante para você debater, beleza? Bem, gente, então vamos lá. Bom texto para vocês. Não deixa de fazer, não deixa de praticar, manda a redação pra gente que a gente vai corrigir, vai comentar e vai devolver pra você em 1 semana, 2 semanas no máximo, beleza? Então, um grande beijo e até a próxima. Valeu!